Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Vamos falar hoje sobre o plano de alma, o plano divino, os medos, a culpa, as mágoas, o vitimismo, o endurecimento da alma, a luta pela sobrevivência, a fome, a miséria, o abandono. E apesar de tudo, aquilo que acreditamos até aqui, tudo é uma ilusão, pois nós somos divinos. Vamos também abordar aqui o porquê que a alma desencarna no mundo de provas e expiações. Qual a necessidade do desencarne? E vamos também aqui chegar à conclusão final que o plano de alma prevê todas as escolhas desta vida. Tudo aquilo que nós possamos decidir, escolher em qualquer situação, em qualquer momento, já está previsto neste plano de alma. Pois ele foi feito enquanto a alma estava no plano astral antes da encarnação atual. A alma, quando está no plano astral, entre o período das encarnações, o período que nós chamamos de entrevidas, a alma tem uma consciência bem alargada, muito mais do que quando ela está encarnada. O suficiente para lembrar das vidas passadas, saber do futuro, porque no plano astral o passado e o futuro, eles estão ligados. E como o presente é o meio, ela sabe, a alma sabe, o que ela precisa para a próxima encarnação. Na verdade, por que as almas desencarnam, estando ela vivenciando e experienciando mundos de provas e expiações? Porque os mundos de provas e expiações são experienciados por fractais de almas. A gente fala aqui alma, mas são fractais. O fractal é uma fatia da consciência da alma, uma minúscula parte, tão limitada que ela não lembra de nada a não ser o presente momento, enquanto está encarnada, a fim de experienciar aquilo que ela se propõe nesta escola de almas. Então a alma desencarna para expandir a consciência. E desta forma, ela pode sim avaliar-se, fazer esta autoavaliação, compreender o caminho que ela está trilhando, o que ela já viveu, o que já aprendeu e o que falta. Inclusive, aquilo que nós chamamos de resgates, ou karmas negativos, que exigem ressarcimento, expiações. Porque as provas nos remetem ao aprendizado. As expiações nos remetem ao resgate, ao pagamento das contas, das dívidas. Aquilo que nós fazemos enquanto encarnados, sabendo que aquilo já foi aprendido e mesmo assim insistimos, mesmo tendo o entendimento e a consciência de que aquilo é antiético, não é divino. A alma desencarna exatamente de tempos em tempos, como nós conhecemos aqui como morte. Embora a alma não morre nunca, ela sobrevive. Apenas o corpo é que deixa de existir, para que a alma se liberte e faça essa avaliação de si mesma e esse plano encarnatório que chamamos de plano de alma. Quando a alma faz esse plano para uma próxima encarnação, ela sabe do seu passado e sabe do futuro, e ela sabe que vem e esquece tudo e que não vai lembrar de nenhum ponto do seu plano. Porém, ela sabe que existe uma lei natural
que rege esse mundo de provas e expiações. E que essa lei natural faz com que algo aconteça no dia a dia, nessa caminhada, para que nós possamos experienciar, mudar, ressarcir, recuperar qualquer coisa que precisamos fazer nesta vida. Então, no decorrer da nossa existência física atual, algo vai acontecer para que nós tenhamos a oportunidade de fazer a correção. A alma também sabe que ao esquecer deste projeto, ela tem o livre-arbítrio da escolha. Cada situação ela pode escolher o que fazer com aquilo. E é por isso que o plano de alma prevê todas as escolhas. Qualquer escolha que eu fizer, qualquer escolha que você fizer, sempre estará dentro das possibilidades inclusas neste plano de alma. É óbvio que cada escolha vai determinar um segmento. As encruzilhadas, as esquinas, onde a gente dobra à direita, à esquerda, vai para frente, volta para trás. São as oportunidades. É isso que nós devemos entender. Não há certo e errado. Há causa e efeito. Há ação e reação. E, acima de tudo, há a lei do retorno, que sempre possibilita a correção num futuro próximo ou distante. Como agora, por exemplo, que as almas que não estão prontas para ascensionar vão ter a oportunidade em outros mundos de provas e expiações. Terão o tempo necessário, milênios, milhões de anos, não importa. São as premissas que a lei divina proporciona, oferece a cada um de nós. O plano de alma ele é simplesmente perfeito ao ponto de nós, com a consciência limitada, nós não conseguimos entender. Pelo menos não entender na sua plenitude. Podemos entender partes. Aquilo que nós estamos aprendendo agora. De acordo com as informações que chegam, com as canalizações que chegam, nós estamos começando a compreender o plano de alma. Começamos a compreender quem nós somos. O propósito de estar aqui. Porque agora a consciência está se expandindo mesmo estando encarnada. O plano de alma, ele prevê tudo aquilo que pode ocorrer em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer decisão individual ou coletiva. Os medos que nós temos, que sentimos, a culpa, as mágoas, o vitimismo, o próprio endurecimento da alma, a luta pela sobrevivência, as situações de fome, de miséria, de abandono. Tudo isso está dentro das nossas memórias e o plano de alma previu que nesta encarnação atual nós precisamos reconhecer isso como memórias e não como necessidade de prova ou expiação. Não vou dizer que 100%, mas muito mais de 90% das situações aqui citadas, nós apenas passamos a sentir esta situação, seja medo, seja culpa, etc., apenas para iluminar esses registros, que nada mais são que traumas de situações já vividas.
Fomos também ensinados que a vida é só esta que nós conhecemos, esta vida corpórea, desta atual encarnação. Cada vez que encarnamos, alguém vai dizer que não tem vida passada e que não tem a sobrevivência da alma além do túmulo. E isso é a chave que nos segura, presos aos medos, à culpa, às mágoas, o vitimismo, a luta pela sobrevivência, a fome, a miséria, o abandono, e que transforma nossas almas de boas almas em almas endurecidas, porque vivemos uma batalha infinita com as nossas memórias, com a nossa consciência biográfica atual e com as crenças. Esta batalha continuada nada mais é que as crenças enraizadas em nós. Porque se nós temos um plano de alma, por que eu devo ter medo? Se a alma já escolheu o que era melhor para ela antes de encarnar, quando ela estava numa consciência muito mais elevada, sabendo do passado e do futuro. Por que cargas d'água temos que ter medo? Não o medo de cair de uma árvore, se eu subo numa árvore, a árvore é frágil, o galho é fraco, aí eu estou arriscando. Não é esses medos, que eu diria que são precauções, mas o medo. Esses medos que não tem como saber de onde vêm, por que existem. Um medo que não tem como se livrar dele, parece que tudo do pior vai acontecer. Quantas vezes foi falado aqui que o medo e a culpa são os nossos grandes inimigos. Não é a morte do corpo que nos mete medo. É o medo das coisas que já vivemos. Até porque o medo da morte, eu já reportei em outros artigos anteriores, nada mais é que uma lembrança, uma memória que nós temos no subconsciente, de que após o desencarne, a alma um dia vai ter que reencarnar. E é este o medo de reencarnar. Porque após o desencarne, no além-túmulo, a alma, ela, depois de passado, obviamente, aquele período de perturbação que todos passam, mas ele é curto, dependendo também do entendimento de cada alma, mas é relativamente curto. A alma entra num estado de alegria por estar num mundo melhor, auxiliando, aprendendo algumas coisas, obviamente, se preparando para a evolução. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem o corpo físico, não tem a matéria, não passa por necessidades. Mas ela começa a se preparar porque ela já está se autoavaliando e ela sabe que precisa reencarnar para continuar o aprendizado que ainda falta e também os resgates que precisam serem feitos. Esta é a razão dos medos da morte. Não é propriamente da morte, é do retorno. Porque o retorno, a alma sabe que vai chegar o dia que ela precisa reencarnar, precisa cumprir com mais uma etapa do seu plano, vai estar num corpo físico que dói, que sofre, que precisa ser cuidado, precisa ser alimentado, precisa de cuidados. Porque o corpo físico é a caixa de ressonância da alma. A alma se expressa através de sintomas, de dor, de sofrimento. E, inclusive, o plano de alma prevê, para cada encarnação, caso faltem muitos créditos para completar o mínimo necessário de evolução naquela existência,
que ao final da vida ou durante a vida passe por alguma situação de dor e sofrimento a fim de quitar mais rapidamente algumas pendências e assim ganhar um pouco de estrada na próxima encarnação. Os medos, eles têm esta causa, aquilo que já foi vivido. Se você tem medo de algo, você não tem medo na verdade, de algo que ainda pode acontecer. Embora sempre possa, mas são situações raríssimas. O medo é, de fato, de algo já experienciado e que causou dor e sofrimento. E isso, sim, é um fato, não é uma hipótese. A culpa também tem as suas raízes nas vidas passadas. A culpa não é desta vida. Se você não fez nada de errado, mesmo que tenha feito algo que depois você se arrependeu, aquele ato, aquele fato, apenas te trouxe um sentimento de culpa para te dizer que a culpa ainda está enraizada dentro de você. Mas a culpa, ela vem das vidas passadas, quando a alma abusou da sua liberdade, das suas escolhas, do seu livre-arbítrio e cometeu atrocidades, cometeu coisas do mal, e depois ela se arrependeu amargamente após o desencarne, mas principalmente porque ela colocou para si passar pela situação causada como vítima numa outra encarnação. E aí ela sofreu. A culpa vem também desta dor, já vivida, já experienciada. Quando você fizer qualquer coisa que depois se sinta culpado, é porque essa culpa ainda está latente, não está curada. Assim como o medo, ao senti-lo, se você tomar consciência e disser, sim, eu tenho medo de algo que eu já vivi, eu já passei, então eu não preciso mais passar, porque eu já experienciei. Então você começa a limpar o registro do medo nas tuas memórias de alma. A culpa é a mesma coisa. Se você se sente culpado por qualquer coisa, mesmo que seja de pouca importância, lembre-se que você tem registros de culpa já vividos. Então, faça o mesmo processo. Se eu sinto a culpa é porque ela ainda está dentro de mim. E se eu sinto é porque eu já vivi experiências que me trouxeram um arrependimento enorme. Nesta vida eu não tenho motivos para me sentir culpado. Aí você começa a trabalhar a culpa. Até porque, nesse caso da culpa, você pode entender que ninguém é vítima. Todos nós experienciamos a dualidade. E se eu causei dor e sofrimento para alguém no passado, e alguém causou dor e sofrimento para mim no passado, tudo foi experiências do lado positivo e do lado negativo de cada ação. E que não houve intenção, ou se houve também, foi uma experiência, como repetir um erro. Mas tudo é aprendizado. E se tudo é aprendizado, não há razão para eu me sentir culpado, não há razão para que eu tenha que pedir perdão ou ser perdoado por quem quer que seja. Porque tudo foi aprendizado, já que estamos numa escola de almas. Quando tomamos consciência disso, não precisa nem fazer esforço, nem rituais do perdão, porque não é necessário. A nossa consciência toma ciência ou consciência deste fato e por si só ela dissolve. Porque não faz diferença nenhuma você perdoar alguém ou ser perdoado por alguém quando você tem um entendimento. Obviamente que sem o entendimento é confortável
pedir o perdão, tirar aquele peso da consciência, ou então ser perdoado, sentir o alívio do reconhecimento que o outro falhou e nós exigimos a reparação. São crenças. Crenças limitadas ou limitantes. O vitimismo não é diferente. Da onde vem o vitimismo senão dos medos e da culpa? O vitimismo é o reconhecimento da incompetência. Porque ninguém é vítima de ninguém. Existe a lei do retorno. Nós somos, como já foi dito aqui tantas vezes, o resultado de nós mesmos. Somos arquitetos de nós mesmos. Nós nos construímos durante as sucessivas encarnações, porque nós criamos os nossos personagens que criaram a nossa personalidade. Eu não sou vítima de ninguém. Por mais que alguém me faça mal nesta vida, eu só vou sofrer se eu tenho, dentro do meu plano de alma, um quesito lá que diz: eu fiz alguém sofrer para me garantir, nesta que é a última encarnação principalmente, neste plano de provas e expiações, para me garantir, se eu não passar pela dor, pelo sofrimento, eu não fizer nenhuma ação que compense, então eu vou ter que passar pela dor e sofrimento para quitar aquela conta. É o coringa. Não existe vítima, porque a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Já escrevi isso, já falei isso tantas vezes. As mágoas, elas estão ligadas à culpa e aos medos e ao vitimismo. Não há muito o que falar da mágoa, porque a mágoa é aquela coisa, porque me fizeram mal, porque me fizeram sofrer, porque não me ajudaram, porque não isso, não aquilo, porque isso, por aquilo. É justificativa em cima de justificativa, e a mágoa é apenas o não entendimento de que nós estamos passando exatamente por aquilo que nós precisamos passar. É o não entendimento de que aquele que mais me ataca, me agride, me provoca, me causa transtornos, dor, sofrimento, desassossego, qualquer coisa, é aquele que mais está ajudando no meu processo de evolução. Aquele que mais me ferra é o que mais me ajuda. Porque eu escolhi passar por isso. Se eu não tivesse feito escolhas dentro do meu plano de alma, de passar por isso, não passaria mais de jeito nenhum, porque tem 8 bilhões de almas encarnadas na Terra. Porque cargas d'água aquela pessoa ia fazer mal só para mim. Por que ele me escolheu? Não é aleatório. É um direcionamento energético que faz com que as energias se encontrem, a positiva e a negativa. E quando se encontram há uma oportunidade, faz o link e fecha. E fecha o cerco, como se diz, e acontece. Quando nós falamos do endurecimento da alma, é porque existem almas que começam a gostar de fazer o mal. É a tendência do ego muito avolumado, do orgulho exacerbado, do desejo incansável, o insaciável de poder. Seja lá o que for, é uma característica perigosa que muitas almas encarnadas têm a tendência e, se não tiver controle do vigiai e orai, ela vai descambar pelo precipício, aonde a alma dela vai se endurecer e ela vai ficar cada vez mais negativa. Nós vemos hoje quantas almas encarnadas são verdadeiros facínoras, psicopatas. Por mais que eles não demonstrem ou neguem, eles têm um desejo insaciável de poder e de fazer os outros sofrer, porque o sofrimento do outro
é como um ópio que faz com que saia da frequência normal e atinja uma consciência, como uma droga pesada, como um alucinógeno, como qualquer coisa. É um estado de consciência alterado que provoca prazer para aquela pessoa que pratica o mal. Senão ele não faria o mal. Se não causasse prazer, certamente não usaria. Assim como qualquer outra droga, qualquer outro psicotrópico, qualquer outra coisa que leve ao êxtase. As almas endurecidas têm agora um grande dilema. Ou elas, pelo menos, aceitam o caminho do exílio e da recapitulação no mundo de provas e expiações ainda muito atrasado. Ou então, como falei nesses dias, num áudio, terão, sim, a segunda morte, serão dissolvidas no Sol central cósmico, porque aquela partícula de consciência falhou. Não contribuiu muita coisa, não tem nada para levar para suas versões de alma mais elevada. E a extinta porque não faz diferença nenhuma. Nós temos, como já disse aqui tantas vezes, somos uma mônada, onde uma consciência é tão grande que nós nem temos como imaginar. E uma partícula não vai fazer tanta diferença. Por quê? Um dia essa mônada terá a oportunidade de enviar uma outra partícula sua a fazer as experiências no mundo de provas e expiações. Sempre vai haver oportunidades. A fome. Quantas pessoas têm medo da fome? E, no entanto, não passaram fome nesta vida, nesta encarnação atual. Porque vida é uma só. As encarnações é que são sucessivas. Mas por que tem medo? Porque já foi vivenciado. A situação de fome já foi vivida. Já passou, ficou a marca, o registro. Assim como o medo, a culpa, a mágoa. É a mesma coisa. É um registro de alma. Quando nós falamos que agora é o momento de curar a ancestralidade, é esta ancestralidade que são as nossas memórias vividas. Não são nossos ancestrais, que são nossos avós, nossos bisavós, nossos pais. É a nossa ancestralidade, a nossa condição de vida vivida nas sucessivas encarnações. São essas marcas negativas que trazemos, são essas memórias de alma, esses registros akáshicos de dor e sofrimento por qualquer coisa. E a fome é mais uma delas. Já experienciamos a fome e já vivemos a opulência, onde a abundância era tanta que, para não perder tempo, você comia e você vomitava até esvaziar de novo e encher de novo, esvaziar e encher como um barril que nunca enche. Então, a gula também é uma experiência já vivida. A miséria, da mesma forma, foi vivida, experienciada, em todas as suas categorias, assim como a opulência. Vivemos os extremos, a dualidade e as polaridades, de tudo que a gente possa imaginar. O abandono. Eu conheço pessoas que, por mais que estejam rodeadas de pessoas, elas se sentem completamente abandonadas, carentes ao extremo. Ficam tristes porque a pessoa não disse bom dia, não disse boa tarde, não olhou para ela, não pediu como ela está. Quantas pessoas têm a síndrome do abandono ainda para curar dentro de si, que também é apenas uma memória de vidas passadas. E o plano de alma prevê tudo isso que foi colocado aqui, inclusive esta questão do abandono, para que a alma cure essa deficiência psicológica, porque ela nunca foi abandonada, ela apenas passou pelo lado
reverso de uma ação praticada antes do abandono de alguém. Sentir como é ser abandonado. E olha que não é só pessoas, podemos levar em conta que tudo que está dentro da criação divina. Então, abandonar pessoas, deixar elas à própria sorte, mas também os animais, os vegetais, qualquer coisa. Quando nós não temos o amor incondicional, a compaixão e o respeito por qualquer ser da criação divina, nós estamos delegando eles a uma situação, segundo plano, de abandono. E nós vamos depois ter que recuperar tudo isso. Nós temos, então, um plano de alma dentro de nós, feito na condição de consciência mais elevada no plano entre vidas. Por isso, mais uma vez, a explicação por que a alma precisa desencarnar depois de um tempo de vida corpórea, aqui no mundo de provas e expiações, para fazer a sua autoanálise, sua autoavaliação do seu plano de alma para uma próxima encarnação. Tudo o que nós falamos aqui está sendo trazido agora para todos nós. Não tenha dúvida que se você tem uma memória negativa dentro de você, ela vai surgir. Porque para passar o portal da ascensão, nós precisamos nos despojar das energias negativas, que mesmo que não sejam karmas, não tenha nenhuma obrigação de resgatar, porque não é uma dívida, é um trauma. Trauma não é karma, trauma é uma memória de dor e sofrimento. Não vai impedir a ascensão da alma, porque não tem peso para impedir, mas vai trazer desconforto, dor, sofrimento para esta vida atual, até que a gente ou se liberta deste fardo, ou então até que desencarna. Quando bastaria tomar consciência, compreender, aceitar e soltar. Dá para se libertar de todos esses traumas em pouquíssimo tempo e ter ainda uma vida muito satisfatória, agradável, do tempo que ainda nos resta nesta encarnação atual. Quando nós falamos que a dor é uma opção, estamos nos referindo a este tipo de situação e de ação. Se eu não faço nada para compreender, para poder aceitar e soltar esses traumas que me trazem dor e desconforto, eu vou levando em banho-maria até o fim da minha encarnação atual. Vou perder a oportunidade de ter pelo menos um período da minha existência atual numa condição de saúde mental, espiritual, física inclusive. Porque as nossas emoções criam também energias que se manifestam no físico, que podem ser, além de sintomas, muito duradouros, também se transformam em doenças. Aliás, as nossas doenças, elas têm sempre uma causa espiritual, energética. Ela primeiro se manifesta no corpo emocional, depois ela se manifesta em sintomas no físico. E se não forem curadas, elas podem se transformar em doenças, que é, sim, o estágio final da energia negativa que precisa ser expurgada. Então, consciente ou inconsciente, ela vai ser expurgada. Se é inconsciente, ela vai ser da forma mais dolorosa, que é através de uma doença. O plano de alma, que é individual, ele também pode estar atrelado a planos coletivos. Então, quando se juntam pessoas, seja uma família, principalmente a família, que é onde mais se amarra os fios, o entrelaçamento conjunto, coletivo, de planos de alma. Mas pode ser também situações de amizade, de situações profissionais, de vizinhança,
de morar numa cidade, num estado, num país, num continente, enfim. Tem sempre ligação. São tão perfeitos que as almas, antes de encarnar, já previam que iam se encontrar com outras almas de tal quilate para ter oportunidade de, coletivamente, curar-se a si mesmas, trabalhar as arestas entre si. E, por fim, vamos juntar tudo isso num plano divino, que é o plano que rege os mundos, as humanidades, as almas, os fractais de almas, as superalmas, o átomo semente divino, que é o Espírito, o Eu superior. E tudo o que foi criado na fonte está sujeito ao plano divino do Criador. Nada foge às regras naturais da criação e dos mundos. Se nós entendermos isso, nós entendemos a vida. E se entendemos a vida, não há necessidade da dor e do sofrimento. Por mais que nós tenhamos dúvidas, e muitos duvidam, inclusive, porque são os outros que nos causam dor e sofrimento, são os governantes, são as autoridades, são os banqueiros, são os isso ou aquilo. Não, não. Eles apenas fazem o papel que eles se propuseram a fazer, porque são, de fato, almas provavelmente já decididas a serem extintas, ou pelo menos a serem encaminhadas a mundos inferiores, porque elas decidiram que não querem fazer nada nesta vida. Então elas se servem dentro das suas atitudes, das suas ações, para que nós possamos corrigir os nossos pontos que ainda faltam serem ajustados. A culpa não está nos outros. Aliás, eu diria que a culpa não está nem em nós, mas a resposta e a solução está em nós. Mas precisa começar pelo entendimento, pela compreensão de quem somos, para que possamos então sim fazer o processo de aceitação e recuperação e assim soltar os nós que ainda nos prendem à velha terra. A terceira dimensão é o mundo de provas e expiações. Espero que este áudio de hoje tenha servido para esclarecer mais alguns pontinhos dentro da consciência de cada um de vocês que aqui fazem parte deste grande grupo, desta família de almas, que é assim que eu considero. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.